Bom dia, meus amigos. Estamos aí com uma notícia para vocês, tá? Uma notícia que eu fiquei um pouco chateado em ver, fiquei triste. Infelizmente, a esquerda tem feito isso. A esquerda, esses comunistas que estão aqui no Brasil, né? Alguns anos atrás, que querem deixar o Brasil como a Venezuela. Só não deixou por causa da intervenção militar nos anos 70, anos 60. É a famosa ditadura que eles acusam, né? Que houve, mas a verdade tem aparecido, queridos. Essa ditadura aí, ela não existiu, ela existiu apenas para reprimir o comunismo, porque senão estaríamos como a Venezuela hoje, derrotados, entende? Destruídos, oprimidos, sem expressão. Então, infelizmente é isso, tá? Mas isso é um outro assunto, talvez você concorde ou não comigo, mas o que o professor de história nos ensinou nem sempre é a verdade, queridos. O que estava nos livros de história foi manipulado. Sistema comunismo, tá? Mas, caso você queira entender um pouquinho mais sobre isso, eu aconselho você aí, tá? Recomendo alguns vídeos do Nando Moura, pesquise aí, ele tem lá os links, muito interessante você ver, tá? Bom, mas o assunto aqui é o quê? Continua sendo sim, né? A opressão comunista. Porque hoje a igreja ela já não evangeliza. A igreja já não tem ido em lugares aonde o evangelho não é pregado, né, com expansão, em quantidades. Às vezes você anda naquelas regiões indígenas, Amazonas, até no Nordeste. Eu já estive no Nordeste algumas vezes fazendo um trabalho missionário. Foi muito bom com uma equipe missionária. Você encontra lugares que não tem igrejas cristãs. Quando tem é uma capela, seja de uma igreja católica, mas o padre vai uma vez por mês, olha lá. E o povo está entregue aí ao secretismo religioso, né? Sem conhecer realmente a palavra, as escrituras, né? O que o cristianismo ensina, principalmente na questão da salvação. Mas, então esses lugares a igreja não tem mandado, não tem enviado, mas glória a Deus, Deus tem enviado pessoas, tem levantado pessoas, tá? Eu sei que todo tempo é tempo de pregar o evangelho, todo tempo é tempo de anunciar as boas novas, seja numa cidade, seja num campo, mas existem lugares, queridos, que você anda quilômetros e quilômetros e você não vê uma igreja. E esses lugares, tem muitas pessoas esperando que alguém vá até eles e pregue o evangelho. Então aqui tem um servo de Deus, um pastor, que estava pregando aí, para comunidades indígenas, e almas foram salvas. Mas o inimigo, o diabo, com esse sistema dele, né? E você vê eles atacando, tentando processar esse pastor. Ele batizou uma quantidade de pessoas ali que reconheceu, né? Estava talvez num erro do entendimento da cultura, e aqui ele não está mudando a cultura. Eu não posso enxergar dessa maneira. Ele está o quê? Trazendo esperança. Ele está trazendo um conhecimento de um Deus vivo. Se lá eles cultuavam a lua, as plantas, seja lá o que for mais, que normalmente quando você está longe do cristianismo é isso, você vai se apegar a algum Deus. Agora, nós como cristãos, nós temos que anunciar crendo que no que Jesus ensinou, no que a palavra diz de um Deus único, verdadeiro, baseado sim nas escrituras, judaica, e dentro do cumprimento da palavra, na vinda do Messias, nós reconhecemos Jesus como Messias. Então nós temos esse mandamento, que é um dos últimos que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas sem violência, sem imposição, como o Islã faz. Porque o Islã, ele prega, se você não aceita, ele pode arrancar a tua cabeça. Se você for cristão ainda, principalmente nos países deles, você está enrolado. Você vai pagar, se ficar vivo, você vai ficar preso lá por muito tempo, talvez até prisão perpétua, ou decapitado. Mas nós não, o cristianismo não é assim. Jesus não ensinou que é com espada, mas é com amor que se leva a mensagem. Eu tenho certeza que esse missionário, ele não pregou com maldade. Pelo contrário, ele está cumprindo a palavra de Deus. Mas os esquerdistas fazem de tudo para poder atacar. Ele está sendo processado, querido. Está sendo processado pelo Ministério Público por ter ido lá dizendo que ele está causando genocídio de cultura. Olha só o que a esquerda faz, o PT, o PSOL e outros partidos. Eu vou ler rapidinho para vocês, tá? Não é grande, mas presta atenção, ó.
Fala assim no tema: o pastor é criticado e denunciado pelo Ministério Público por batizar índios. Ao postar uma foto do batismo de uma aldeia inteira, o pastor Isaac Santo não imaginava que seria vítima de uma avalanche de protestos e denunciado ao Ministério Público Federal no dia 22 de agosto. Ele publicou em seu Facebook uma imagem da tribo de índio Chavantes, que vive na cidade de Água Boa, no Mato Grosso. 38 integrantes da aldeia, inclusive o cacique, estava vestido de roupas brancas e o pastor sorria de braços abertos ao fundo. Para evangélicos, isso seria motivo de comemoração, mas após site esquerdista, Todas Fritas, o nome do site é Todas Fridas, Fridas, divulgar a publicação fazendo crítica, acusando o pastor de promover genocídio cultural. O fato reacendeu o debate sobre a evangelização de indígenas no Brasil. Bom, gente, tome muito cuidado com redes sociais, tome muito cuidado com o que você posta. Ele foi postar essa foto aqui, né? Talvez divulgando ali pelos irmãos da igreja. Redes sociais. Eu não sou muito de Facebook, tá? Difícil postar alguma coisa, mas vai chegar um tempo que a igreja tem que tomar muito cuidado. E eles estão fazendo de tudo para oprimir. Por que eles estão levando essa denúncia ao Ministério Público? Para que as igrejas não vão mais evangelizar. E as igrejas morrem de medo. A igreja do Brasil. Quando eu falo as igrejas, eu falo a igreja cristã, tá? Morrem de medo, já não vão, né? E agora, com um relato desse ou outros que virão, a igreja vai se Se retraindo, né? Ela vai regredindo. A Bíblia Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. À medida que a igreja avança, a porta do inferno ela vai se arrombando, ela deveria retrair, ela deveria retroceder. Mas não, está sendo ao contrário. Você está percebendo? É hora da igreja se levantar. É hora de um país laico como esse se levantar. A política. Cadê os nossos governantes cristãos que estão lá dentro? É hora de mim e vocês cobrarem, tá? Daqueles que nós colocamos lá dentro. Principalmente se eles têm princípios cristãos. Porque eles têm que se levantar lá. Tem que levantar de uma maneira, não aceitar o que está acontecendo. Nós vivemos um país laico e temos sim que evangelizar. Bom, vamos lá, ó. Em pouco tempo, a foto viralizou com mais de 16 mil reações e 10 mil compartilhamentos, além de repercussão, em grande parte negativa. O pastor começou a receber ameaça. Líderes da igreja Tempo de Semear, Isaac, ele é o líder de lá, né? Desse templo. Isaac diz conhecer o cacique da aldeia há mais de um ano e que possui boas relações com Chavantes. Olha só, gente, ele entrou lá amistosamente. E eles dizem que ele está querendo destruir a cultura, genocídio de cultura. Vamos lá. Ele era convertido ao cristianismo, ao contrário do que os ignorantes pensam na aldeia. Na aldeia dele possui energia e televisão. Além disso, os indígenas daquela região têm conta no banco, título de eleitor, Bolsa Família, falam português e fazem faculdade. Olha só, já era bem, né, evoluídos ali. Eles não ficam dançando ao redor do fogo o dia todo, destacou. O líder religioso rebate os que chama de ativista de teclado, ou seja, as pessoas que ficam fazendo ativismo pelas redes sociais, no conforto de suas casas. Fazer dos indígenas uma bandeira de ativismo é muito bizarro. Ou tratado como bicho, como se fossem incapazes. Os indígenas dizem que podem tomar suas próprias decisões. Eles escolheram a nossa fé. Parece que é crime o fato de eles terem escolhido o cristianismo. O controle de acesso a missionário em tribos indígenas é feito pela Fundação Nacional de Índio, FUNAI. A entrada de missões em terras indígenas só pode ocorrer com autorização da presidência do órgão, ou quando as lideranças das aldeias autorizam a entrada, como foi o caso do pastor. Bom, gente, aí já responde aí, né, o que eu falei, né, sobre a questão de se existe uma lei, alguma coisa assim. Depois você entra aqui, você pode ler essa postagem, que é uma postagem rápida, mas
é o que está acontecendo na igreja. Esse tipo de denúncia já tem ocorrido, principalmente por esses partidos de esquerda, que são contra o cristianismo, que são contra tudo que é de Deus, tudo que é moral, tudo que é positivo. Então é assim, infelizmente, querido, nós temos que conviver com isso. Os dias são difíceis, e então tem tudo isso. Mas assim, é algo da gente se pensar e não deixar com que os comunistas, os esquerdistas desenvolvam aí leis e projetos contra a igreja cristã no nosso país, porque o nosso país é um país cristão. Então é isso, falei bastante, mas tá aí a notícia. Que Deus te abençoe seu dia.